Oi, gente, eu com vocês no mais um vídeo, peraí. E hoje, gente, me desculpa se não tá mostrando, mas assim, essa semana eu não postei vídeo da gente, mas tudo bem. Gente, como vocês viram aí no título e na capa, né, eu ensino a vocês jogarem. Gente, minha mãe e a amiga, assim, sabe? Uma amiga minha e amiga da minha mãe. Como é o nome? Como é o nome? Elas dizem, né, minha mãe e ela, dizem que eu e Juliana fica roubando. Mas só que, mano, não, tá, gente? Mas aqui no canal eu tô ensinando do jeito certo. E pra elas eu também vou estar ensinando do jeito certo. É porque como eu tava com minha irmã, eu não queria perder aquela umas 6 vezes. Aí eu tava querendo trapacear, entendeu? Mas, como é não, gente? Não trapacei, tá? Mas, gente, né? Eu fico trapaceando sim, tá? Tô aqui dizendo pra vocês. Mas, gente, eu vim aqui ensinar um jeito, porque, mano, muita gente dizia do jeito que eu estava jogando estava errado, porque eu botar assim, sabe? Essa daqui, né, que é do bloqueio, eu botava em qualquer partida. Se fosse a partida do azul, eu botava. Aí não podia. Aí eu tava jogando do jeito errado, entendeu? Só que eu não sabia disso. Porque as instruções do jogo do Uno, eu perdi, tá, gente? Eu não sei onde tá. Acabaram jogando no lixo, tá? Não sei direito. Aqui, gente, são 3 assim. É fácil começar, é impossível parar. Livre-se depressa de todas as suas cartas. Use as cartas de ação, tá, gente? Que são essas aqui, ó. Essa daqui, peraí. Essa daqui é mais assim, é de ação também, tá? Essa daqui é de ação. Ó, essa, entendeu? As cartas pretas, gente, também são, tá? Deixa eu ver aqui se eu acho alguma. Aqui, ó. Essa daqui, gente, tá, gente? Essa daqui é a carta de ação. Essa daqui, gente, eu vou explicar, ó, pra que ela serve. Essa daqui também, gente, ela é de ação, tá? Mas as principais que são de ação são essa, tá? Mas, e a outra preta, gente, que só tem 4 cores. Mas então, gente, se você gostar desse vídeo, deixe seu like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo e compartilhe nas redes sociais, beleza? Sim, gente, eu tô aqui com a carta, gente, não foi vocês que enviaram. É porque, gente, tem 2 receitas que eu peguei pra, né, coisa, não vou mostrar aqui pra vocês nesse vídeo, porque vai sair 2 vídeos. Próxima semana, tá, gente, dessas receitas aqui que eu vou fazer, tá, gente, que é um mousse de 2 sabores, assim, mousse de creme de leite de 2 sabores e um creme branco com a gelatina, tá, por cima. É porque eu não sei direito, tá, gente, é uma sobremesa de morango, não sei. Mas, gente, próxima semana vai estar saindo vídeos, tá, gente? E, gente, próximo mês meu canal vai estar fazendo 1 ano, tá, gente? No dia 19 de janeiro, tá? Que foi em 2019, que do dia 19/1 de 2019 eu criei o meu canal. Então, gente, vamos lá, sem enrolação, e vamos lá começar o vídeo. Então, gente, essa carta de ação daqui, na hora que você for jogar, você pode jogar em qualquer partida, tá, gente? Essa daqui é livre e essa daqui também, ó. Deixa eu pegar aqui ela. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Aqui, ó. Essa daqui, tá, gente? São as principais cartas de ação. Essa daqui, gente, você pode jogar livremente nas partidas, tá, gente? Não importa. Mas lá pro final do vídeo, gente, eu vou dizendo na hora que você só tiver 2 cartas, tá? E explicar alguns números, tá, gente? Como eles funcionam.
Gente, essa daqui não, você pode jogar em qualquer partida. Ou na partida azul, na partida vermelha, na partida amarela ou na partida verde. Em qualquer partida. Se você não tiver daquela cor, pronto, se a pessoa estiver jogando azul e você não tiver daquela cor, você pode jogar ela naquela partida, né, azul. Ou essa qualquer cor daqui, tá, gente, que tiver nessa partida da cor, e você pode jogar essa cor essa carta cor preta de 4 cores. E você poderá escolher assim, as cartas que você tiver mais de cor, assim, tipo assim, você tem mais cor amarela, então você vai lá e bota, entendeu, gente? Que assim você pode usar essa carta para mudar a cor que você tem, entendeu? Já esse daqui funciona, é a mesma coisa, você pode escolher a cor e também pode dar 4 cartas para o adversário. Quando você utilizando essa carta, e seu adversário do lado, né, do lado esquerdo, do lado direito, tanto faz, que é na hora que começar, né, assim ou assim, o adversário, vamos dar um exemplo, o adversário, a próxima quem vai jogar ele, então eu jogo essa carta, escolho a cor e ele pega mais 4 cartas e ele fica sem jogar essa partida, entendeu, gente? É igual aquelas de 2 cartas, tá, gente? Aquelas de 2 cartas lá que eu tava mostrando pra vocês. Essa daqui, ó. Essa daqui. Que você dá. Gente, essa daqui só pode jogar. Gente, se for essa daqui, essa daqui é vermelha. Você só pode jogar na partida vermelha. Antes eu jogava em qualquer partida, isso aqui não pode. Tem que jogar na partida de sua cor, entendeu? Então, gente, aí você jogando essa carta na partida da cor dela, a pessoa fica sem jogar e pega mais 2 cartas e depois daquela pessoa, né, vai ser, aí aquela pessoa não joga que pegou 2 cartas e vai ser a outra, entendeu? Essa daqui, gente, ó, essa daqui, gente, é de virar o jogo. Se o jogo estiver indo assim, ele vai começar assim, começa daqui, ele tá indo assim, né? Aí ele vai começar assim. Pronto, começou de mim. Aí pronto, foi assim. Aí chega na pessoa daqui, né, no lado direito. Vai, como é o nome? E se ela jogar essa carta na cor na partida dela, aí não vai vir pra mim, vai vir assim, vai voltar pra outra pessoa que tinha jogado pra ir pra vez dele, entendeu? A carta, gente, de bloqueio. A carta de bloqueio, gente, bloqueia a pessoa. Assim, pronto, você pega e bloqueia a pessoa, só que você pode bloquear na cor da partida, tá? Se você também tiver, tá, gente? Se você, como é o nome, não tiver nada, nenhuma cor, assim, nenhum número da cor amarela, você, é igual aqui diz o manual. Se você tiver esse daqui, ó, ponto, lá tá o número 8. Você pode jogar da mesma cor de outro número diferente, ou você pode jogar de outra cor diferente, só que do mesmo número, ou pode jogar essas 2 cartas daqui, tá, gente? Essas 2 cartas daqui pra mudar a cor e dar mais 4 cartas desse daqui, tá? E mudar a cor também, as 2. Entendeu? Agora, aí, gente, aqui, pronto, a partida azul. Se você tiver o mesmo número, só que de cor diferente, você pode jogar, só que o mesmo número, só que de outra cor que você jogou, vai ser daquela rodada da cor que você jogou, entendeu, gente? Do mesmo número. Tipo assim. É porque aqui. Pronto, a partida é vermelha. Pronto, joguei a vermelha. Só que eu não tenho da cor vermelha, nenhuma carta da cor vermelha. Eu posso jogar do mesmo número e de outra cor. E a partida vai começar da cor que você jogou, tá, gente? Do mesmo número, tá? Não é a partida toda só número 5, não, entendeu, gente? Então, vamos lá pro outro. Gente, esse daqui, o 9, gente, o 9 na hora que você botar o 9 na cor da partida, né, você tem que botar a mão. O último que botar a mão tem que pegar mais 2 cartas, tá? E se a pessoa,
E, gente, outra coisa, se a pessoa estiver demorando demais pra botar carta, você pode ir lá e jogar, tá, gente, por cima. Porque se ela ficar demorando demais, a cara vai ficar enrolando, ficar até outro dia. E ela não jogar, então você pode cortar se ela estiver demorando muito. Ou você também pode dar um tempo de 15 segundos de tinta, mas no máximo é de 15 segundos, tá, gente, pra pessoa jogar a carta. Se ela estiver demorando. Se ela demorar, se acabar esse tempo, ou se você, se essa partida não tiver tempo, se você não vai ter tempo, é aquela pessoa que demora muito, você, assim, se não vai ser sua vez depois que aquela pessoa não jogar, ou aquela pessoa jogar, e aquela pessoa não jogar, você pode botar por cima, né, gente, e cortar aquelas duas pessoas que, assim, a pessoa que não jogou a carta e a outra que ia ser a vez dela, entendeu? Então, gente, vamos lá para o outro tipo de carta. Qual é o outro? O 7, gente. O 7, ele é assim. Tá, peraí. Aqui o 7. O 7. Na hora, assim, o 7. Na hora que a pessoa botar o 7, gente, tem que estar todo mundo em silêncio, porque se aquela pessoa conversar ou fazer algum barulho, entendeu assim? Não, pode ficar assim. Pode ficar assim, entendeu? Mas não pode ficar falando, entendeu? Não pode ficar falando assim, ah, isso aqui, não sei o que, sua vez, isso aqui, não sei o que. Não pode, porque aquela pessoa que falar no número 7 vai ter que pegar mais duas cartas e vai ter que pegar mais duas cartas, entendeu, gente? E como até e vai ter que ficar em silêncio até a próxima pessoa botar o número por cima que não seja o número 7. Qual outro tipo de carta que tem? Gente, muita gente dizia que o 6 era botar a mão por último, só que é um 9. Porque a maioria dizia que era o 9, só que tinha gente que, assim, né, pegava e dizia que era o 6, né, gente? Aí ficava confuso. Gente, só foram essas cartas mesmo. Só foram essas cartas, tá? Mas, gente, vamos lá para o outro, tá, gente? Para explicar aqui pra vocês. Ai, peraí, eu tenho me esquecido. Gente, se você tiver mais duas cartas aqui, ó, tô com duas cartas aqui, tá? Gente, lembrando que Uno não pode, é jogo de cartas, jogo de baralho, não pode mostrar essas cartas pra ninguém. Como é o nome, não é confiável, você tá confiando na pessoa que não está jogando e aquela pessoa pode olhar. Assim, você pode estar confiando naquela pessoa que não tá de fora, né, gente, que não tá jogando, e você deixar ela às vezes sua carta, entendeu, gente? Porque senão ela pode pegar e dizer pra outra pessoa de qual as cartas que você tem e ela pode botar de outra cor, entendeu? Gente, se você tiver mais duas cartas e a partida, olha, aqui minhas cartas são vermelhas. Aqui, gente, eu tô mostrando porque aqui é exemplo e eu não tô jogando com ninguém. Então, minhas cartas são vermelhas, e bloqueio. E aquela partida for vermelho e eu jogar e não falar eu vou ter que ir lá, né, gente, que vai estar um negócio lá que eu me esqueci o nome. E vou ter que pegar mais duas cartinhas sem olhar. Tem que pegar, gente, a daqui de cima. E também tem que embaralhar antes de começar a partida. Cada jogador terá que pegar 7 cartas. Ou se você quiser pode pegar até mais. Só que, né, o jogo fica muito assim, gente. Eu, quando vou jogar só com meu irmão, eu peço para ela pegar 10 cartas ou a 20, entendeu, gente? E pronto, se você tiver as duas cartas na gente, como falado, e você jogar e não falar nada, e não falar a palavra Uno, você vai ter que pegar mais duas cartas do baralho, entendeu, gente? Que é a carta que vai ficar lá, à exposição para você pegar, quando você não tiver. E agora, se você jogar e falar assim, Uno, pronto, você fica só com uma carta, não precisa pegar. Gente, assim, muita gente, é possível que muita gente não assista esse vídeo, tá, gente? Mas é assim, ensinando a jogar do jeito, entendeu, gente? Que muita gente cria regras, entendeu, gente? Pra um jogo que já tem, entendeu? Ó, aqui, ó. Aqui tá dizendo bem assim. Aqui, ele me desculpa, tá?
aqui embaixo. Ai, meu Deus, espera aí. Gente, aqui, ó. Aqui assim, quando você tiver apenas uma carta na mão, não se esqueça de gritar Uno antes de jogar a segunda carta, tá, gente? E se você não tiver a carta daquela cor, você pode pegar só uma carta daqui sem olhar, ó. Peguei a vermelha. E se, como é não, e se aquela parte não for vermelha, vai passar pra outra vez do jogador, entendeu? Pra próxima pessoa que tiver do seu lado, tá? Mas, gente, esse foi o vídeo da gente. Eu vou explicando como era pra jogar Uno. Porque muita gente assim, usando que não sabe jogar, que não sabe jogar. É porque tem gente que gosta de jogar esse jogo sem se passear, né, gente, como eu. E essas coisas, entendeu, gente? Mas tem gente, como eu disse, que o 9 tem a última pessoa que botar a mão terá que pegar mais 2 cartas. Tem gente que fala que é no 6 que tem que falar, né, gente? E também tem gente que e no 6 que tem que botar a mão por último, né, gente? Mas é no 9, porque o 9, depois que você botar a mão, a última pessoa que botar a mão, terá que pegar mais 2 cartas e daí começa uma partida nova, tá, gente? E para começar o jogo, gente, você terá que pegar 1 a 2 cartas aqui e botar, né, gente? Pronto, essa daqui, ó. Vai ser do bloqueio. Pronto, gente, vai bloquear a minha vez e vai pra outra pessoa. Que, pronto, se era eu que ia começar, não vai ser mais eu que vou começar. Vai ser outra pessoa. Porque o jogo que vai decidir a cor da partida da gente. E isso, tá? Mas, gente, vai sair, tá? A gente vai estar saindo mais vídeo, tá? Porque, como é nome? Todos os dias, tá, gente? Vai estar saindo. Eu vou tentar fazer o possível para estar saindo vídeo todos os dias. Porque, gente, eu peguei já o instrumento, eu peguei clarinete. Só que lá, como é Natal, né? E a lira sempre toca assim, né, gente? Pra igreja, essas coisas assim, não passa só pra igreja, né, gente? Mas para as outras ocasiões, eles terão que estudar, né, gente? Ensaiar pro Natal. Aí aquelas pessoas como eu, que chegaram ontem, né, pra tocar o instrumento, não vão poder, só vão poder ir no dia e terça-feira, tá, gente? Na segunda semana de janeiro, porque eu não sei, né, gente, mas é por causa do Natal, essas coisas e tal, tudo, né? Aí vai estar mais tempo, gente, de eu dar mais vídeos pra vocês, de levar uns 3 vídeos por dia e tá postando um vídeo a cada dia. Gente, eu não sei se eu vou conseguir postar 2 vídeos por dia, tá, gente? Porque senão eu vou ter que fazer bastante vídeo, essas coisas, tá, gente? Mas eu garanto pra vocês, gente, que vai estar saindo vários vídeos super legais, tá, gente? E próxima semana, né, gente? E como, né, gente? Próximo mês. O meu canal faz 1 ano. Não tenho por que não fazer assim. A gente comemoração, assim, comemoraçãozinha, assim, sabe, gente? Eu vou convidar, mas assim, só pra fazer uma festinha pequenininha, sabe, gente? Só aqui pro canal mesmo, só pra celebrar. Fazer ela, o canal dela faz 1 ano e ela não faz nada, entendeu, gente? Mas eu vou fazer sim. Gente, compartilha aí, por favor, gente, nos canais da gente, que um dia a gente vai crescer de inscritos, tá, gente? Gente, não foi porque você quis YouTube, não sei porque isso, porque aquilo, parte do dinheiro, não sei o que. Não, gente, porque eu não tenho nada o que fazer mesmo. O dia, ao dia, né? Aí eu peguei e decidi que dava vídeo, entendeu, gente? E depois, gente, que eu tinha parado de gravar vídeo, eu disse, por que não gravar vídeo pro YouTube, né? E, gente, porque eu sempre, desde pequena, eu gravava vídeo e postava no YouTube, só que no meu tablet, gente, ele acabou estourando a bateria e não deu possível, né, gente? Eu tava gravando vídeo pra vocês.
Aí eu acho que até meu canal sumiu do YouTube, né, gente? Que é muito difícil de achar agora. Porque faz anos que eu não tô postando vídeos, tá? Eu já criamos 5 canais, gente, nesse YouTube, tá? Mas só isso, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. E compartilhe aqui nas redes sociais, gente. Por favor, compartilhe, tá? Que eu vou estar trazendo vários vídeos legais, gente. E deixe seu like, gente, aqui nos vídeos pra eu saber dos conteúdos que vocês estão gostando, tá, gente? Porque, gente, pra eu saber os conteúdos, tá, gente? Eu vou estar trazendo mais receita aqui pro canal, tá? Aqui pro canal, essas coisas, tá? Mas é isso. Eu vou tentar fazer essa receita aqui, tá, gente? Eu acho que eu vou gravar pra vocês agora, mas eu não sei, tá, gente? Se eu gravo essa receita. Gente, eu vou dizer aqui, tá, gente? Só os ingredientes, mas eu não vou dizer como se faz. Ó, mousse de 2 sabores, tá, gente? Ó. Aqui tem a receita aqui atrás, ó. Aqui, gente, você vai precisar de 2 caixas de creme de leite pra cada pacote, tá, gente? Um pacote de gelatina ou suco de morango, um pacote de gelatina ou suco de limão, tá, gente? Você pode escolher o sabor que você quiser. Olha como escrevi, gente, suco. Suco, né? Mas tudo bem. Gente, eu vou fazer aqui, vou tentar fazer. E se eu conseguir fazer essa receita, eu venho aqui e mostro pro canal, entendeu? Mas esse é um teste, tá, gente? Porque amanhã, qualquer coisa, sai essa receita aqui no meu canal. Mas então, gente, esse vídeo, espero que tenham gostado de como se joga Uno, tá, gente? E se você gostou desse vídeo, você já sabe o que fazer, compartilhar nas redes sociais. Um beijo e Feliz Natal. E fiquem até amanhã.